O operador de guindastes chamado Ray volta para casa para receber os seus filhos Rachel e Robbie, que moram com a mãe Mary e o padrasto Tim. O casal deixa os filhos com Ray e parte para a casa dos pais de Mary. Mais tarde, um clima estranho apareceu repentinamente acima da cidade, atraindo os moradores a olhar para cima com curiosidade. Momentos depois, um vento forte começou a soprar. Todos observavam curiosamente essa cena assustadora, completamente inconscientes de que um desastre estava prestes a acontecer. Quando o vento acalmou, inúmeros raios de repente caem na terra, assustando todos a correrem para dentro de suas casas. Curiosamente, os raios atingiam o mesmo lugar repetidamente, um fenômeno que simplesmente não poderia acontecer. Embora isso tudo não tenha durado muito, Ray descobriu que os raios causaram um apagão na cidade, e todos os dispositivos eletrônicos estavam com defeito. Até os carros nas ruas não podiam ligar. No local atingido pelo raio, uma cratera profunda se formou e todos se reuniram curiosamente para ver. Ray pegou um pedaço de destroço para examinar, esperando que estivesse muito quente apenas para descobrir que estava gelado. Enquanto todos estavam perplexos, um barulho de estrondo de repente veio debaixo do solo, seguido por rachaduras aparecendo e se espalhando rapidamente em todas as direções. Embora as pessoas estivessem um pouco assustadas, não podiam deixar de parar e observar. O evento não parou por aí, pois à medida que as rachaduras se estendiam, destruía edifícios próximos e o chão começou a tremer violentamente. Toda a área começou a girar no sentido anti-horário, formando rapidamente uma enorme depressão. Os curiosos observadores permaneceram no lugar apenas para o chão de repente inchar no segundo seguinte, como se algo estivesse prestes a sair de baixo. Até os carros caídos foram instantaneamente ejetados. Então, para a surpresa de todos, um colossal monstro mecânico de repente emergiu do solo, suas 3 pernas maciças erguendo-se a dezenas de andares de altura. A princípio, as pessoas ficaram com medo, mas vendo que o monstro mecânico não fez nenhum movimento, permaneceram para assistir, alguns até tiraram câmeras para filmar. No entanto, o estranho monstro gigante emite um som baixo e de repente começou a disparar lasers indiscriminadamente, e os atingidos foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Só então as pessoas reagem e começaram a pensar em fugir, mas não importava onde estivessem, não podiam escapar do ataque. Em um instante, toda a rua foi deixada em ruínas. Tendo escapado por pouco, Ray volta para casa em choque, incapaz de responder às perguntas de seu filho Robbie e de sua filha Rachel. Ele rapidamente arrumou o essencial e então apressadamente levou Robbie e Rachel para fugir. Quando chegaram às ruas, todos estavam correndo por suas vidas. Aproveitando a desatenção dos mecânicos, Ray pulou decisivamente em um carro recém-reparado e pisou fundo no acelerador, escapando, enquanto o mecânico atrás dele era instantaneamente derretido por um laser. O aterrorizante trípode marciano os perseguiu, aterrorizando as 2 crianças. Antes que a cidade fosse completamente reduzida a ruínas, a família conseguiu escapar por um triz. A rodovia estava cheia de carros parados e que não podiam ser ligados. As pessoas não tinham escolha a não ser andar a pé, e apenas o carro de Ray estava funcionando e sendo útil. Ainda abalado, Ray estava certo de que a coisa que atacou a cidade não era da terra. Parecia ter sido escondida no subsolo, e os raios das tempestades a despertaram. Ray queria se afastar o máximo possível do perigo, mas Rachel, que sofria de claustrofobia, chorava para encontrar a mãe, deixando Ray sem escolha a não ser dirigir até a casa de sua ex-esposa Mary. No entanto, ao abrir a porta, encontraram a casa vazia, felizmente não afetada pelo ataque, com dispositivos eletrônicos ainda funcionando. Infelizmente, ninguém atendeu o telefone de Mary, mas Ray decidiu descansar lá pela noite e continuar seu caminho na manhã seguinte. Para segurança, eles planejaram dormir no porão, mas no meio da noite, um raio familiar os acordou de seu sono, idêntico à situação na cidade, seguido por tremores intensos. Eles se esconderam na câmara mais interna quando uma enorme explosão ocorreu do lado de fora, e eles escapam por muito pouco. Quando o dia seguinte amanhece, Ray saiu cautelosamente para verificar a situação, encontrando a casa destruída e as ruas apresentando uma cena apocalíptica. Ele descobre que os equipamentos eletrônicos de um avião foram afetados e ele caiu ali. Vendo os sobreviventes entre os destroços, Ray pensou que eram passageiros do avião, mas descobriu que eram funcionários de uma estação de TV. A repórter contou a Ray que esses trípodes marcianos não eram apenas 1 ou 2, pois trípodes marcianos também apareceram em Nova York, Los Angeles e até Londres. Onde quer que fossem, nada era deixado vivo, como se pretendessem apagar tudo neste planeta. Claramente isso era um desastre de proporções globais. Assim como Ray suspeitava, eles seguiram o raio e desceram do céu em algum tipo de veículo de alta tecnologia, e os alienígenas que haviam entrado na Terra nos trípodes marcianos estavam visando invadir o planeta. Enquanto ainda conversavam, o motorista da van de notícias de repente ouve o som já familiar de um dos trípodes, levando o grupo a rapidamente fugir de lá. Ray também iniciou imediatamente a jornada de fuga com sua família,
com o objetivo de partir para a casa de sua avó em Boston para procurar Mary. Eles supuseram que Mary poderia ter ido para lá. Não muito depois, Rachel teve urgência de usar o banheiro, deixando Ray sem escolha a não ser parar o carro à beira da estrada. No entanto, quando Rachel foi ao rio próximo, ela testemunhou uma cena aterrorizante. Inúmeros corpos de repente flutuando no rio, quase a deixando sem fôlego. Felizmente, Ray, preocupado com ela, chegou a tempo de carregar Rachel de volta. Então a família continuou na estrada e dirigiram até o anoitecer. Eles finalmente chegaram ao porto que leva a Boston, mas o mesmo já está lotado de sobreviventes em fuga. Com as pessoas a pé, o veículo era notável a todos. A multidão aglomerada dificultava o movimento do carro, tornando este único veículo operacional o foco da atenção de todos. Algumas pessoas imploravam por uma carona, enquanto outras apenas queriam saber como o carro estava funcionando. Indivíduos extremos até começaram a destruir o carro, tentando pará-lo à força. Ray pisou no acelerador na tentativa de escapar, mas teve que desviar para evitar uma mãe no meio da estrada e colidiu com um poste de energia próximo. As pessoas se aglomeraram, parecendo prestes a virar o carro. Eles enlouquecidamente, demonstrando bem quão bestial o ser humano pode ser, quebram as janelas e até forçam a abertura do vidro quebrado com as mãos. 2 indivíduos puxam Ray à força do banco do motorista e, como macacos raivosos, o espancam sem motivo. Vendo que seus filhos também estavam prestes a ser prejudicados, Ray, em desespero, rapidamente sacou uma arma para detê-los. Apenas para um dos homens também sacar uma arma contra ele. Diante da ameaça, Ray teve que ceder. Ele tirou sua filha do carro e entregou o veículo, contudo, assim que entraram no restaurante ao lado, longe da multidão, alguém pegou a pistola caída e atirou na pessoa que acabara de roubar o carro. No apocalipse, o mais terrível é a natureza humana e, por causa de um carro, alguém poderia tirar a vida de outro. Tais incidentes estavam acontecendo continuamente lá fora. Essa cena fez Ray derramar lágrimas na frente de seus filhos pela primeira vez. Mas vendo Rachel e Robbie mais assustados como o pai, Ray só podia escolher ser forte. Depois de se acalmar, ele levou Rachel e Robbie a pé até o cais, onde a multidão estava ainda mais densa. Todos queriam escapar deste lugar terrível, sem saber que não havia mais um refúgio seguro neste mundo. Enquanto estavam na fila para embarcar no navio, Rachel de repente nota um movimento na montanha do outro lado. Assustada, ela aperta a mão de seu pai e isso faz Ray e seu filho Robbie olharem para onde ela indicou. Com isso, percebem um trípode marciano já de pé no topo da montanha. Com um barulho trovejante ecoando pelo céu, as pessoas na fila imediatamente se viraram para ver. Só então perceberam o assustador trípode marciano vindo atrás deles. A multidão instantaneamente ficou agitada e todos desesperadamente tentam embarcar no navio. Mas vendo as dezenas de pessoas se aproximando, o capitão, com medo de perder o controle, ordenou que a ponte de embarque fosse levantada, embora ainda houvesse muito espaço no navio. Felizmente, Ray e sua família conseguiram se espremer na embarcação. À medida que mais trípodes marcianos se aproximavam, algumas pessoas, em seu desespero para partir, agarraram-se imprudentemente à ponte de embarque. Vendo isso, o bondoso Robbie correu para ajudar, porém o capitão notou algo errado. Um enorme redemoinho de repente se formou na superfície calma da água, como se algo estivesse prestes a emergir dela. No segundo seguinte, uma onda gigante se ergueu do redemoinho e um trípode marciano emergiu da água, virando instantaneamente o navio. Os sobreviventes que acabaram de se alegrar por embarcar no navio foram lançados em uma crise ainda maior. Eles mal conseguiram nadar até a superfície, apenas para 2 trípodes marcianos começarem a capturar pessoas incessantemente. Na água, eles estavam indefesos, apenas cordeiros para o abate. Felizmente, Ray, Robbie e Rachel milagrosamente conseguem chegar em terra firme. No entanto, a crise não terminou ali, pois mais trípodes marcianos na costa estavam atacando freneticamente os humanos em fuga. Sem um momento de descanso, eles tiveram que se levantar e continuar fugindo para salvar suas vidas. Cada pedaço de tecido caindo do céu representa uma vida ceifada. Finalmente, quando as pessoas estavam completamente exaustas, eles receberam um momento de tranquilidade onde o exército da humanidade começou a contra-atacar. A montanha à frente estava sendo palco de guerra, com tanques no chão e jatos de combate no céu avançavam, liberando seu poder de fogo no alvo. Mas diante de uma poderosa civilização alienígena, as armas humanas eram totalmente ineficazes, incapazes de sequer romper os escudos dos trípodes marcianos. Por enquanto, tudo o que podiam fazer era tentar ganhar tempo para proteger os sobreviventes atrás deles e garantir sua evacuação segura. Naturalmente competitivo, Robbie, testemunhando essa cena, também queria se juntar à luta para proteger sua casa. Infelizmente, Ray não teve escolha a não ser pedir à sua filha que ficasse parada enquanto ele fosse atrás de Robbie para evitar as ações imprudentes. Mas não importava o quanto Ray tentasse persuadi-lo, Robbie estava inflexível, preferindo morrer ali a continuar fugindo com seu pai. Vendo sua filha prestes a ser levada por uma pessoa bondosa porque não tinha paz, Ray relutantemente concordou com o desejo de seu filho.
Ray correu de volta para buscar sua filha, mas quando se virou novamente, descobriu que a linha de defesa militar já havia sido rompida, e o massacre cruel havia recomeçado. Vendo isso, Ray rapidamente se virou para correr e, eventualmente, com a ajuda de uma pessoa bondosa, se escondeu em um porão. Era claro que Robbie não poderia estar vivo depois do que acabara de acontecer. Contudo, o homem chamado Harlan consola Ray, dizendo-lhe que lamentava, pois sabe qual é a dor de perder membros da família, já que sua própria família havia sido levada pelos trípodes marcianos. Mas Ray acreditava firmemente que seu filho o encontraria em Boston. Inesperadamente, enquanto estavam conversando, o chão de repente começou a tremer sem parar, e descobriu-se que os trípodes marcianos ainda não haviam partido. Harlan, tendo perdido sua família, queria aproveitar a oportunidade para lutar até a morte com os trípodes marcianos, mas Ray, para confortar sua filha, diz que ele só queria ficar para trás. Mas então o exterior de repente ficou estranhamente quieto. No segundo seguinte, um pedaço de madeira caiu no chão. Ray se virou e viu que um detector de trípode marciano havia se estendido para dentro, seus grandes olhos se abrindo e as lâmpadas laterais acendendo enquanto começava a procurar ao redor da sala. Ray, escondido de um lado, quase foi descoberto, mas felizmente um rato atraiu a atenção do detector. Aproveitando essa oportunidade, Ray rapidamente chamou sua filha. Eles pensaram que o detector de trípode marciano, não encontrando seu alvo, logo partiria, mas ele ficou lá, relutante em partir, forçando-os a prender a respiração e continuar jogando um jogo de esconde-esconde. No entanto, Harlan não pensava assim. Ele viu isso como uma oportunidade e pegou um machado pronto para atacar. Felizmente, Ray manteve a calma e interrompeu sua ação tola a tempo. Mas quando Harlan foi se juntar a Ray, ele fez um barulho que instantaneamente atraiu a atenção dos detectores de trípode marciano. Em pânico, Ray rapidamente usou um espelho como cobertura. O detector de trípode marciano que chegou, vendo seu reflexo no espelho e não notando as 3 pessoas atrás dele, se virou para partir. Mas o pé de Rachel escorregou acidentalmente, fazendo um barulho que trouxe o detector de volta, e ele conseguiu localizar o sapato de Rachel. No entanto, quando o detector veio atrás do espelho para verificar, só viu o sapato. Felizmente, o grupo já haviam se escondido do outro lado. Observando o detector alienígena finalmente partir, os 3 finalmente suspiraram de alívio. Mas então, de repente, apareceram ondulações na superfície da água, e várias figuras emergiram pela brecha, forçando-os a se esconder novamente. Descobriu-se que vários alienígenas haviam entrado, explorando curiosamente tudo ao seu redor. Ray e seu grupo constantemente mudavam de posição sem serem vistos, bloqueando a visão deles. Mas então Harlan levantou uma espingarda, pronto para atirar. Felizmente, Ray o impediu novamente, porque Ray sabia que mesmo se matassem um alienígena, não conseguiriam sair vivos. Eles mantinham suas armas em um impasse, mas os alienígenas não estavam atentos a isso. Os alienígenas brincavam com uma velha bicicleta, e uma foto foi passada entre 3 alienígenas que a olham curiosamente. Quando Harlan consegue pegar a arma novamente, o som dos trípodes de repente ecoa lá fora. Os 3 alienígenas, como se tivessem ouvido algum chamado, voltaram pelo caminho de onde vieram. Momentos depois, Ray e os outros testemunharam a cena horrível de um trípode marciano extraindo a carne e o sangue de um homem. E em seguida, após o processamento, pulveriza o mesmo ao redor da Terra como fertilizante. Usando tal método, parecia que os alienígenas estavam mudando o ambiente da Terra. Testemunhando essa cena, Harlan instantaneamente perdeu sua coragem de vingança e começou a murmurar algo enquanto incessantemente cavava um túnel, esperando se esconder mais fundo no subsolo. Temendo que o barulho alertasse os alienígenas, Ray pediu a Harlan para ficar quieto, apenas para ser recebido com a recusa de Harlan. Sabendo que isso eventualmente levaria à sua morte, Ray tomou uma decisão difícil para a segurança de sua filha: matar o homem que estava prestes a perder o controle. Depois de cobrir os olhos de sua filha com um pedaço de pano, Ray entrou na sala e fechou a porta atrás dele. Após uma luta, ele emergiu vitorioso, mas exausto, e em seguida fica com sua filha. Exausto, Ray adormeceu enquanto Rachel, ainda abalada pelos eventos, não conseguia encontrar paz para dormir. Rachel se sentou, mas quando se virou, percebeu que o detector de trípode marciano já estava na sua frente e gritou. Ray rapidamente acorda e se colocou na frente de Rachel, e com um machado danifica o detector alienígena, o acertando várias vezes. Depois de finalmente repelir o detector e se virar, Ray descobriu que sua filha havia desaparecido. Ele correu para fora para procurá-la, apenas para encontrar o mundo tingido de vermelho sangue, como se estivesse no próprio inferno. Quando encontrou Rachel, viu que ela estava sendo capturada pela forma gigante alienígena. Perseguindo o trípode marciano, Ray encontrou um veículo militar e algumas granadas dentro. Determinado, ele jogou uma granada, mas foi repelida pelo escudo do trípode marciano. Sem qualquer meio de resistir, Ray também foi capturado pelo trípode marciano e colocado em uma jaula de um dos lados. A jaula estava cheia de pessoas que haviam sido capturadas e que estavam em total desespero, incertos de quando poderiam ser transformados em fertilizante.
Ray viu sua filha em um canto, mas ela já estava em estado de choque. Enquanto isso, o trípode marciano escolhia aleatoriamente uma vítima para transformar em fertilizante. Os indefesos aguardavam a morte em desespero. Pouco depois, o trípode marciano começou a pegar pessoas novamente e desta vez escolheu Ray. Antes de ser puxado para cima, Ray segurou uma granada na mão e tentou fazer algo antes de morrer. Vendo uma tragédia prestes a se desenrolar novamente, o soldado rapidamente avançou e agarrou Ray. Influenciados por suas ações, todos se recusaram a ficar de braços cruzados, estendendo a mão para agarrar o soldado, puxando desesperadamente para baixo. Eventualmente, com o esforço combinado de todos, Ray foi resgatado à força e ele conseguiu deixar a granada ativada dentro do inimigo. A granada explodiu instantaneamente por dentro, finalmente causando um golpe fatal no trípode marciano, fazendo as jaulas de ambos os lados caírem. A jaula em que Ray estava acabou pousando em uma árvore. Quando eles saíram da jaula, o trípode marciano finalmente havia se transformado em sucata. Na manhã seguinte, enquanto pai e filha seguiam a multidão em direção a Boston, encontraram todos os lugares por onde passavam estranhamente quietos. A cidade, cheia do cheiro de pólvora, não mostrava sinais dos trípodes marcianos. As plantas que cultivaram usando humanos como fertilizante começaram a perder sua vitalidade, transformando-se em pó com um leve toque. Quando caminham mais à frente pelas ruas da cidade, descobrem um trípode marciano, destruído ao lado de um prédio, aparentemente tendo perdido utilidade na noite anterior. Ray pensou que era obra do exército, mas os soldados disseram que não tinha nada a ver com a situação. Nesse momento, outro trípode marciano apareceu à vista, cambaleando como se estivesse bêbado. Ray, prestes a entrar no abrigo, de repente notou alguns pássaros pousados no trípode marciano, significando que seu escudo protetor também havia falhado. Ele rapidamente alertou os soldados nas proximidades. Os soldados imediatamente ordenaram a organização do ataque ao trípode marciano. Sem seu escudo protetor, o trípode marciano não pôde resistir às armas humanas e foi derrubado por alguns tiros de foguete. Uma voz narra que ninguém sabia o que aconteceu com os alienígenas, mas isso proporcionou um destino contrário à destruição global. Enquanto todos cercavam cautelosamente o trípode marciano, encontraram os alienígenas abrindo a escotilha por dentro, mas morreram em agonia antes de conseguirem sair. Momentos depois, Ray, segurando sua filha, chega à casa da mãe de Mary e fica surpreso ao encontrá-los ainda vivos. O que o deixou ainda mais feliz foi que Robbie também havia sobrevivido milagrosamente. Posteriormente, os cientistas descobriram que os alienígenas haviam morrido por causa dos micróbios da Terra. Desde o momento em que chegaram à Terra, estavam completamente expostos a um novo ambiente. Foi então que bactérias invisíveis começaram a entrar em seus corpos pelo ar ou fontes de água, lentamente fazendo-os adoecer até morrerem. Os humanos, como nativos nascidos e criados na Terra, há muito tempo adquiriram imunidade para combater as bactérias através de uma evolução prolongada. Os alienígenas nunca poderiam entender como bactérias tão minúsculas poderiam ser tão aterrorizantes. Nem os humanos poderiam imaginar que as bactérias salvariam a Terra.